Olá, boa noite. É notícia entrevista hoje João Pedro Stedley. Ele é economista e ele é membro da Coordenação Nacional do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Stedley, boa noite, obrigado por dar essa entrevista. Boa noite, prazer enorme estar aqui conversando contigo e com os nossos telespectadores que te acompanham. Isso, uns 10 anos depois de uma entrevista que você fez aqui ao É Notícia, muito boa, muito bacana essa entrevista que ele deu naquela época. O tempo passa rápido. Passa rápido. O Stedley, o MST vai completar 40 anos no ano que vem. Foi fundado em 1984. É um movimento social que eu respeito. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que é o MST e qual é a importância dele para a sociedade brasileira. Bem, Kennedy, a sociedade brasileira é muito desigual. Nós somos herdeiros de 400 anos de escravidão. E esse passado colonial trouxe na agricultura uma dicotomia muito grande, em que 1% dos proprietários controlam a maior parte das terras. E do outro lado nós temos 16 milhões de trabalhadores agrícolas, sendo que 4 milhões deles não têm terra. Então, é natural, nessa sociedade desigual, que haja um permanente conflito social entre o grande latifúndio improdutivo, que não utiliza suas terras, e, de outro lado, 4 milhões de sem terra, que querem trabalhar na agricultura e não têm. Qual é o papel do MST? Se você deixa só o conflito se realizar pela lógica da vida, isso aí vai gerar problemas. O MST trata de organizar as pessoas pobres do campo que não têm terra. E você nunca teria tido reforma agrária no Brasil, né? Os Estados Unidos fizeram uma reforma agrária no século XIX. O Brasil até hoje não concluiu uma reforma agrária digna do nome. Os Estados Unidos e todo o hemisfério norte, eles fizeram reforma agrária para industrializar os seus países. Aqui no Brasil, quando veio a Revolução de 30 e o processo de industrialização, foi uma indústria não voltada para o mercado interno, foi uma indústria baseada no capital estrangeiro. Então, não houve aqui no Brasil uma burguesia nacionalista que pudesse fazer aliança com os camponeses e transformá-los em mercado consumidor dos seus produtos. Então, essa é a razão histórica de por que a classe dominante brasileira nunca quis fazer reforma agrária, ainda que nós tivéssemos leis progressistas, como foi o Estatuto da Terra, do Castelo Branco, e como é a própria Constituição, que determina que o Estado deve eliminar o latifúndio e, portanto, todas as grandes propriedades improdutivas deveriam ser desapropriadas pelo governo, indenizados os proprietários e distribuídas para o sem terra. O MST faz isso. Ele faz uma organização das pessoas para pressionar, para aplicar a Constituição. Então, vamos chegar mais à frente da entrevista em detalhes sobre como estão os assentamentos, qual que é o retrato que você tem nos últimos anos. Mas começa hoje, em São Paulo, a 4ª edição da Feira Nacional da Reforma Agrária. Vai ser lá no Parque da Água Branca. É uma feira muito legal, eu recomendo que você vá com a tua família. Eu já fui com a minha, é muito bacana. Ela estava suspensa, havia alguns anos, teve pandemia, teve tudo, né? E vocês retomaram essa feira. Ô, Stedley, por que ela é importante? É a questão do poder comercial que o MST tem hoje como maior produtor de alimentos orgânicos do país. Ainda é uma feira que tem um papel mais político e que mostra outras faces do MST, como, por exemplo, hoje uma aliança ambiental mais forte dentro do movimento? Eu acho que no futuro nós vamos ter que trocar de nome, porque no fundo ela não é feira, ela é um grande festival. Do ponto de vista econômico, nós temos outros canais para escoar a produção dos assentamentos em massa, porque, a rigor, estão aqui em São Paulo já 50 caminhões. Isso não é nada do ponto de vista de volume de produção. Agora, lá na feira, nós vamos ter essa riqueza enorme da culinária brasileira. Mais de 300 tipos de produtos. A turma vai botar cozinha, vai fazer a comida do Pará, do Rio Grande do Sul, do Sudeste. E lá vamos ter muitos artistas, muita música popular brasileira e os produtos agroecológicos que a turma vai trazer dos estados e mostrar. Então, ela é, na verdade, um grande cartão postal para que as pessoas da cidade percebam a riqueza, não do MST, a riqueza da agricultura familiar no Brasil,
da produção de alimentos saudáveis e de quanto nós somos zelosos pela natureza e pela saúde da população. Porque se a população continuar se alimentando com produto que tem agrotóxico e com produtos ultraprocessados, essa semana eu li uma notícia, Kennedy, que fica lá no rodapé dos grandes jornais. Por ano, morrem no Brasil 57 mil pessoas, idosos e crianças, em decorrência de alimentos ultraprocessados, que geram doenças nas pessoas. Esse ponto é fundamental. Aí o José Graziano, que foi ministro da Segurança Alimentar no governo Lula, ele disse recentemente que acabar com a fome agora é mais complicado do que foi há 20 anos. E aí ele faz uma crítica a essa questão da obesidade por comida ultraprocessadas. Como é que o MST pode ajudar nesse combate à fome agora, que, segundo o José Graziano, que é um especialista, é mais difícil do que foi há 20 anos, Estédio? Bem, é mais difícil porque o Estado brasileiro ficou 6 anos gerando fome e desativou todas as políticas públicas que protegiam a população e estimulavam a produção de alimentos. Então, agora demora a reativar esse instrumento público. E nós sempre defendemos, e estamos defendendo agora no governo Lula. Tem 2 instrumentos no lado da produção de alimentos que combate a fome imediatamente. O PAA, que é o Programa de Compra Antecipada de Alimentos. Então, a Conab vai lá nas áreas, não só do MST, da agricultura familiar em geral, faz contratos com associações de agricultores, com sindicatos, para que essas famílias vendam para o governo. E o governo se compromete a comprar tudo. No segundo mandato... Até é importante para formar estoque regulador, que havia acabado. Mas nem precisa tanto. Mas, por exemplo, o PA chegou a comprar, no segundo governo do Lula, 367 tipos diferentes de alimentos. Olha que riqueza. Né? Bom, aí tu produz, a Conab compra e paga à vista, de maneira que ela funciona também como uma espécie de crédito para os agricultores. O segundo mecanismo é o PENAI. É o governo botar mais recursos na merenda escolar. E a merenda escolar, em vez de você botar um edital e comprar da Nestlé ou de grandes multinacionais, você tem que comprar por lei, no mínimo 30%. E nós queremos chegar a 100% dos recursos da merenda escolar com os agricultores do próprio município. Isso, compra local. E no local. caso de São Paulo, que é uma grande capital, claro que aqui não tem agricultores, mas a prefeitura daqui pode comprar da agricultura familiar. Então, por exemplo, o nosso arroz orgânico, às vezes as pessoas ficam perguntando, mas eu não vi o arroz de vocês no supermercado. É claro que não vai encontrar, porque a nossa prioridade é botar o arroz na merenda escolar. Então, você que mora em São Paulo pode não saber, mas o seu filho que está lá na rede das escolas da prefeitura, a Prefeitura de São Paulo compra o nosso arroz orgânico e vai na merenda dos filhos, que é o nosso principal objetivo. Então, esse é o lado... Quem quiser comprar, vai no Armazém do Campo, que o MST vende lá. O armazém também é cartão postal, não é volumes para grande população. Agora, esse é o lado da produção, Kennedy. Sim. O outro lado é que também demora. A população tem que ter renda. E aí, o que nós herdamos dos últimos 8 anos, desde a crise de 2014? 70 milhões de brasileiros estão sem trabalho, estão sem renda fixa, sem direitos. Ou seja, é metade da população economicamente ativa que não tem dinheiro. Então, até o governo enfrentar essa chaga do desemprego, dos milhões de brasileiros que estão na calçada, vai demorar tempo. Por isso que o Graziano tem razão. Agora é mais demorado, porque você vai ter que aumentar a produção rápido e, do outro lado, a população tem que ter renda, porque a solução para a fome não é o governo todo mês fazer uma cesta básica e ir lá entregar. Isso é caridade. Às vezes precisa fazer. Sim, tem que ter programa para isso. Mas o fundamental é um programa estruturante, que as pessoas tenham dinheiro, vão lá na feira e escolhem o que quer comprar. Ô, Stedley, ainda nessa questão dos alimentos que vocês produzem, o MST é o maior produtor de alimentos orgânicos do Brasil. Essa produção, ela passou a ser a prioridade do movimento, ou assentar as famílias ainda é a prioridade, ou as duas coisas hoje estão caminhando junto, porque você já tem famílias assentadas que precisam de melhor infraestrutura do governo para produzir alimentos? É um processo.
Então, a linha política do movimento é ficar todo santo dia dizendo para a família sentada, você tem que migrar para a agroecologia, abandone o agrotóxico, você tem que produzir com a natureza, proteja as árvores, replante árvores, proteja as nascentes. Isso é um trabalho permanente de anos, não é de uma hora para outra que as pessoas adotam essa ou aquela técnica. Mas o principal é tu ter claro qual é a linha política, para onde você quer caminhar. E é isso que nós estamos fazendo. Então, alguns produtos estão despontando, porque tem maior significação, como arroz orgânico, como suco de uva orgânico, mas a maioria dos agricultores também, por exemplo, do Nordeste, que vão lá levar os seus produtos na feira, esses produtos são orgânicos, embora não tenha tanta fama, digamos assim, ou relevância. Mas há um movimento cada vez maior de nós lutar contra os agrotóxicos e produzir de forma sadia. Tem um certo mito de que o agronegócio é quem produz os alimentos no Brasil. A gente sabe que a agricultura familiar é a responsável pela maior parte dessa produção. Antes da entrevista, estava conversando um pouco, você falava assim, das três grandes frentes que você tem na agricultura brasileira, né? Do latifúndio improdutivo, do agronegócio, que você dividia um pouco num agronegócio burro e outro um agronegócio inteligente, e aí uma produção mais moderna, a questão da agricultura familiar. Explica para a gente um pouco como é que isso funciona, Stedley. Bem, no Brasil, como eu te disse, tem três grandes modelos como propostas para a agricultura brasileira, e eles se enfrentam lá na vida real, porque eles são contraditórios. O primeiro é do latifúndio improdutivo. Esse latifúndio improdutivo, da qual nós ocupamos, ele não produz nada. Ele se apropria da natureza, ele se apropria da floresta, ele faz garimpo, ele invade a área indígena, ele pratica trabalho escravo. Não é? Então, ali no limite da fronteira agrícola. Estão só esperando para ampliar mais cada vez mais. Mais predatório. E, à medida que ele vai amansando a terra, esse latifúndio improdutivo vende a terra para o agronegócio. E aí vira negócio. A terra que ele se apropriou, ou de terra pública, ou amansou, derrubou a floresta. Olha, Kennedy, absurdo. Eu li essa semana no portal 360, estou fazendo questão de citar, foi o único portal que revelou uma informação chave do MAP Biomas, que nos mesmos 40 anos da nossa vida como MST, foram desmatados no Brasil 185 milhões de hectares de florestas. Isso é equivalente ao quê? Dá uma... Isso não tem paralelo no mundo, é como se fosse todo Minas Gerais e todo São Paulo junto. Soma esses dois estados, tudo isso foi desmatado em 40 anos. Bom, tudo isso foi riqueza, lenha, carvão, madeira, floresta, que eles se apropriaram, até água. Mas a sociedade não se beneficiou. O segundo modelo é do agronegócio, cantado em verso e prosa pela Globo. É um motor da economia brasileira. É um motor que é mentira, totalmente subsidiado, não paga imposto de exportação, ou seja, é pré-capitalismo, né? Porque tu ganha dinheiro e não paga nada. Não? E eles não produzem alimentos, eles produzem commodity. Aí tu diz, bom, mas é riqueza. É riqueza, nós reconhecemos, mas a sociedade brasileira não se beneficia. Não? 67%, inclusive, da riqueza agrícola do agronegócio, quem se apropria são as empresas transnacionais que fabricam as máquinas, que vendem o veneno, que vendem os adubos químicos, da qual o agronegócio é totalmente dependente. E eles sabem, o setor inteligente, que esse modelo não tem futuro a longo prazo. E o terceiro modelo é o nosso, da agricultura familiar. Pequenas unidades, onde a mão de obra é familiar, e a cabeça desse camponês é, eu vou produzir alimentos, primeiro para a minha família, porque senão ele não sobrevive, e eu vendo excedente no mercado. E alguns deles inverte. Eles produzem primeiro para a agroindústria, como o pessoal do leite, o pessoal do frango, o pessoal do porco, que estão integrados a alguma agroindústria. Então, a prioridade dele é vender para a agroindústria. Mas, mesmo assim, ele mantém a horta, mantém os seus alimentos para sobreviver a sua família. E 80% do alimento que você que está em casa come, no café da manhã, no almoço e da janta, vem da agricultura familiar. Só não é 100%, porque aí nós temos o óleo de soja, que a soja é do agronegócio. Não? Algumas carnes bovinas, que é do agronegócio. Se não fosse a carne bovina e o óleo de soja,
100% dos alimentos do mercado interno viriam da agricultura familiar. Ô, Stedley, e aí nós vamos entrar numa questão agora, que é a questão assim da criminalização do movimento social, né? A gente vê várias tentativas de fazer isso em relação ao MST e a última que teve aí é um questionamento em relação a duas ocupações que vocês fizeram. Uma na Embrapa, em Pernambuco, e outra na Suzano, no Espírito Santo. E no governo Lula houve uma crítica de que quando o MST faz esse tipo de ocupação num governo que tem simpatia pela causa, o MST dá um tiro no pé, acaba atrasando medidas que o governo pode tomar para poder acelerar a reforma agrária. Como é que você responde a esse tipo de crítica? De duas formas. Primeira, qual é a nossa linha política em relação ao governo Lula? Nós vamos defender o governo Lula, porque nós que elegemos, é um governo nosso. Agora vamos defender para ser puxa-saco? Não. Nós vamos defender o governo Lula dos seus verdadeiros inimigos, que estão lá na Faria Lima, que é o capital financeiro, que está no Banco Central, que estão nas empresas transacionais que ficaram putos da cara com o Lula quando ele foi para a China. Não? Vocês viram quem criticou a viagem? Quem criticou o Lula quando o Lula disse não vou fazer mais negócio com o chinês em dólar, vou fazer em real e yuan. Esses são os inimigos do Lula. E o latifúndio improdutivo, que também é contra o Lula, basta olhar a bancada ruralista. Agora, é da natureza de qualquer movimento popular, e mais ainda do MST, manter autonomia. Todo e qualquer movimento popular, para ser saudável e cumprir a sua missão de organizar o povo, tem que ser autônomo do governo, do Estado, das igrejas e dos partidos. Porque muita gente na esquerda também gostaria de ter os movimentos só como marionete. Essa foi a tradição histórica da Europa. Mas aqui não. O MST já nasceu autônomo. Nós ajudamos a formar a CUT, ajudamos a formar o PT, mas nunca nos subordinamos aos partidos. Qual que é a crítica que você faz ao governo Lula? A gente viu que vocês reclamaram, por exemplo, que muitas diretorias do INCRA nos estados, né? E o INCRA é fundamental para a reforma agrária adiantar, havia muita indicação ainda do tempo do governo Bolsonaro. O que é? É a lentidão da máquina? É a necessidade de fazer composição política e, por exemplo, acomodar os aliados do Rodrigo Pacheco, do Arthur Lira ou de gente das bancadas mais conservadoras no Congresso, que de fato é um Congresso mais conservador? Eu acho que é um conjunto de fatores desse período histórico. Primeiro, Lula ganha as eleições sem um poderoso movimento de massas por trás, né? Então, isso debilita a sua força, né? Segundo, o governo, para ganhar as eleições, fez uma frente ampla, que nós apoiamos. Talvez nós tenha sido uma das primeiras vozes que apoiamos a aliança com o Alckmin, né? Então, essa frente ampla diminui o programa, né? E terceiro, aqui o governo pegou uma herança dupla, uma herança perversa. Primeiro, de uma crise capitalista. Pessoal, a crise capitalista está aí. Só porque nós elegemos o Lula, não é que o capitalismo agora está funcionando. No Brasil, tem alguns bilionários que ganham dinheiro. E 70 milhões da população está na calçada. Isso é crise da forma capitalista de organizar a produção. E terceiro, o governo herdou 6 anos em que o governo Temer e o governo fascista do Bolsonaro dilapidaram o Estado. Então, agora tem que recompor as formas do Estado atuar na sociedade. E, por último, para não dizer que eu fugi da tua pergunta... Isso. Houve as trocas no INCRA? O governo foi muito lento. Nós queríamos que aquela mística, aquele entusiasmo que o Lula tem, por isso que ele é o melhor de todos nós, fosse também do Ministério. Mas o Ministério está muito lento, muito burocratizado. Estou falando de quase todos, né? Então, isso vai tirando... Porque o Paulo Teixeira, que é o ministro da área, é um aliado de vocês. É um aliado nosso. O Paulo Teixeira é um homem de esquerda. A nossa base aqui em São Paulo vota nele para deputado, né? Mas todo mundo sabe que ele estava mais moldado para ser ministro das Comunicações. E do dia para a noite, por essa frente ampla e essas conjunturas que nós reconhecemos, ele acabou ministro da Reforma Agrária. E aí demora um tempo a montar a máquina. E ele também, então levou um tempo para montar a máquina, para ele dominar, né, a liturgia do que é a agricultura brasileira, né? Eu espero que agora, passados 100 dias de lentidão, agora o governo bote a máquina a funcionar e faça
as mudanças. E no caso da reforma agrária, eu acho que tem dois planos. Tem um plano de emergência e tem um plano de médio e longo prazo. Quais superintendências do INCRA são necessárias ainda que haver mudança? Bom, o governo fez mudança em todos os estados, nenhum foi indicado pelo MST, foram indicados pelos partidos, que é assim que tem que ser. Aí funciona a autonomia. Né? Às vezes eles nos perguntam, o que vocês acham de tal nome? Bom, tu pode dar opinião, mas tu está opinando, sim, você não está brigando pelo cargo. Falta ainda, até o dia de hoje, pode ser que até já tenha mudado e eu não soube, o de Alagoas, porque havia uma pugna partidária aí, que o atual é ainda do Bolsonaro, mas como é afiliado do Lira, então tinha uma saia justa aí. E o de Minas Gerais, que era mais uma disputa entre a própria base do governo. Alguns deputados queriam um, outros deputados queriam outro. Mas eu acho que nesses dias vai se resolver e aí nós vamos estar com a máquina pronta, não tem mais desculpa. Então, e o ministro da MDA está anunciando que nos próximos dias o governo vai anunciar, então, o plano de emergência, que seria sinalizar o que ele vai fazer para assentar as 80 mil famílias que estão acampadas, que é uma vergonha, é uma demanda humanitária, o que vai fazer para resolver problemas pontuais nos assentamentos, que faz 8 anos que não tem recursos de crédito, não tem dinheiro para casa, não tem dinheiro para nada. O governo Temer ainda acabou toda a assistência técnica. Você consegue imaginar, Kennedy, que nós temos uma agricultura que não tem agrônomo? Porque eles acabaram com o sistema de assistência técnica. Então, notem agora como é que o MDA colocou lá uma companheira muito competente do Maranhão, indicada pelo Flávio Dino, que está na Anater, para reconstruir o sistema público de assistência técnica, porque o governo não tem mais agrônomo. Olha o absurdo. Né? Então, até que faça um concurso, recontrate agrônomo, ou passe recurso para a Zemater, tudo isso leva um tempo, mas é muito importante que esse sistema de assistência técnica seja reconstruído. Sted, dá um raio-x para a gente de como é que está hoje a questão dos acampados pelo país. Quantas pessoas estão ainda aguardando um pedaço de terra? Em que parte do país elas se localizam mais? Como é que está isso? Nós temos hoje 80 mil famílias acampadas. Né? Algumas há 10 anos e outras há 6 anos, governo Temer e Bolsonaro, debaixo de lona preta. Então, é uma situação insustentável, tem que resolver. Isso já nem é reforma agrária, é uma questão humanitária, tirar da lona. E a maioria delas está no sul, aqui, e no nordeste. Esses são os dois grandes focos. Tradicionalmente, são as duas regiões onde tem mais camponês sem terra. Então, naturalmente. Mas nós temos grandes acampamentos também na Grande BH, em áreas que nós tínhamos ocupado do Eike Batista, que estão lá. A única coisa que tem na fazenda do Eike Batista é propriedade privada, proibido entrar. Nada mais, nenhum funcionário. E ele tinha lá como área de especulação 2, 3 mil hectares. Nós ocupamos, tinha um acampamento, depois veio o desastre, crime da Vale, que afetou o acampamento. Então nós temos que resolver esses problemas. A própria Renova da Vale tinha se comprometido em reassentar essas famílias. Olha aí, já estou anunciando, né? Se amanhã depois aquelas famílias que têm autonomia resolver embrabar, porque faz 6 anos que era para ter resolvido, que a Vale não cumpriu o acordo. O acordo qual é? É eles comprar uma outra fazenda porque eles foram afetados pela barragem. Até hoje não compraram as fazendas. Entendeu? Então amanhã depois, se nós ocupar o escritório da Vale, vão dizer, tá vendo? Como sou intransigente, né? Sempre falam mal dos pobres quando eles se insurgem, nunca falam mal dos ricos que usam os aviões e os executivos para ir lá em Brasília pressionar. Ô, Sted, eu queria falar com você da CPI do MST na Câmara dos Deputados. Né? Me parece também muito claro que tem uma tentativa de criminalizar o movimento, taxando as ocupações como invasões ilegais, desrespeito à propriedade privada. A gente sabe, pela nossa Constituinte, que a terra tem uma função social, isso tudo eu compreendo. Eu quero saber qual que é a estratégia que o MST vai ter para enfrentar essa CPI. É questionar no Supremo a falta de objeto, no entender de alguns? É ir para um embate político no âmbito da própria CPI? Bom, primeiro, os que nos acompanham têm que entender o cenário. A direita no Brasil perdeu o executivo,
Então agora está se agarrando no legislativo. Vocês estão vendo, todo santo dia eles tentam enquadrar o governo. Ou para derrotá-lo em algumas medidas, ou para pedir mais recursos. Como o próprio Lula denunciou em Londres, né? Eu tenho que fazer acordo no Congresso, porque senão depois vai me custar muito caro. Muito caro em recursos públicos, que são nossos. Bom, então, no fundo, o que a direita incrustada na Frente Parlamentar Ruralista fez? Vamos enquadrar o MST para nós atingir o governo. Então, é essa a jogada deles. E, por outro lado, eles querem também esconder. Quem é que está cometendo crime lá no interior? É o MST? O MST não cometeu nenhum crime. Ocupar a área da Suzana não é crime, é para pressionar. Por que não é crime ocupar a área da Suzana? Porque tem na legislação brasileira essa definição lá no Código. Invasão de terra é quando tu invade uma área, uma propriedade, para cometer esbulho possessório e você se apropriar daquele bem. É isso que os fazendeiros fazem quando entram e invadem área quilombola, terra pública. Reserva indígena. Até reserva indígena. Mato Grosso do Sul está cheio de fazendeiro invasor em que a FUNAI decretou que a área é área indígena. Ocupação de terra é um movimento de massas que famílias fazem, ocupam uma área para chamar a atenção do governo, para que o governo aplique a lei, desaproprie se for latifúndio improdutivo e coloque em reforma agrária. Até... No caso da Suzano, que estava em questão. Até há uma sentença do antigo ministro Sernichiaro, no Superior Tribunal de Justiça, que ele disse: ocupação de terra por movimento social não é crime, é um direito das famílias protestarem. Por que a Suzano nós ocupamos? Nós não queríamos aquela fazenda, até porque está cheia de eucalipto, não dá mais para a agricultura. Nós queríamos protestar e chamar atenção da população. A Suzano está cometendo crimes ambientais como o monocultivo de eucalipto, que a população tem que se dar conta, estão terminando com o lençol freático naquela região, eles destroem Mata Atlântica para botar eucalipto. Mas o pior, a Suzano tem um acordo conosco, desde o tempo da fibra que ela incorporou, que eles comprariam 7.000 hectares para assentar famílias do MST, num acordo passado em troca de áreas. Bom, a Suzano diz que não comprou as fazendas porque o INCRA deveria indenizá-la de outras fazendas. O INCRA diz, não vou indenizar a Suzano porque, ao levantar os títulos da Suzano, eu percebi que parte desses títulos é área grilada de terra pública. Então não merece indenização. Então não pode, o INCRA não pode, sob pena de ser criminalizado, o diretor não pode desapropriar. Então esse é o imbróglio. Agora, como é que tu resolve esse imbróglio? A Suzano cria vergonha na cara, fica fazendo propaganda, inclusive lá na China, eu tenho 2 milhões de hectares, eu tenho 10 fábricas, eu sou a maior produtora de celulose. E não consegue o ISO 9000 porque tem passivo social nas suas áreas. Então a Suzano cria vergonha. O que é para a Suzano, que tem 2 milhões de hectares? Deve ser o maior latifúndio do mundo, em áreas diferentes. O que é para ela comprar 7.000 hectares no sul da Bahia e resolve esse conflito? Agora, se as companheirinhas lá não tivessem feito isso, ninguém ia comentar, nem você, nem eu. A gente já está discutindo isso aqui. A questão da Embrapa em Pernambuco. Por que foi correto, no seu entender, aquela invasão? Essa foi muito criticada pelo governo. Alexandre Padilha veio a público pedir, dizer, olha, não, o próprio Paulo Teixeira também. Primeiro, não é nenhum crime ocupar a área pública e dizer, ó, eles não estão cumprindo com a determinação. Na área da Embrapa de Petrolina não há nenhuma pesquisa, é mentira. Os funcionários da Embrapa... Não é área produtiva ali. Não é área produtiva. Os funcionários da Embrapa, de outras estações, disseram para nós, ocupem lá a área que está improdutiva. Nós já temos 3 assentamentos, que antigamente era a área da Embrapa, então não é nenhum sacrilégio. O próprio assentamento onde mora o deputado federal João Daniel, no Sergipe, era uma antiga área da Embrapa, porque a Embrapa não se interessou mais, não fez mais pesquisa e entregou para o INCRA. Então não tem problema nenhum da Embrapa em alguma área
que não tem mais sentido para pesquisa, entregar para o INCRA e fazer assentamento. Isso não é nenhum sacrilégio. Mas, Kenneth, lá naquela região do São Francisco, o governo federal tem 40 mil hectares de terras públicas, que com um pouquinho de vontade, ele poderia alocar os assentados da região e botar nessas terras, inclusive de perímetro irrigado da Codevas. E eu acho que o atual governo só não fez isso por desconhecimento. Então aí é aquele passivo, né? Enquanto fica arrumando a casa, os problemas vão surgindo. Essa é uma proposta que já levaram para o Paulo Teixeira, por exemplo, desses 40 mil hectares lá? Claro, foi colocado na mesa de negociação, inclusive pela doutora Cláudia, que é a ouvidora, era a juíza federal, e é a ouvidora geral do Ministério para Assuntos de Conflitos. Então, aquele problema lá de Petrolina é facinho de resolver. Voltando à CPI, vocês vão no Supremo? Não precisamos. Nós não temos medo da CPI, ainda que ela é uma perda de tempo. Pois é, mas ela é dominada, vai ser dominada pelos conservadores. Eles vão nos encher o saco, dia e noite. Mas você não vai facilitar... Vão quebrar sigilo, né? E vão fazer tudo o que eles têm direito. Mas você não está fazendo o jogo deles? Não é melhor ir no Supremo e questionar do que participar? Não, porque aí vira, estão com medo, é judicializado. Não, nós vamos ir na CPI e vamos denunciar os verdadeiros crimes que acontecem na agricultura são feitos pelo latifúndio. Vamos denunciar os crimes ambientais. Eu vou levar lá comigo, tenho certeza que vão me chamar, né? Vou levar o livro A Selva, do delegado Alexandre Saraiva, quando era delegado superintendente da Amazônia, onde ele denuncia em livro e assina quem acobertava os crimes na Amazônia, de madeireiro, garimpeiro e invasor de terra indígena, era o senhor Ricardo Salles. Deputado federal que está cotado para ser o relator da CPI. Vou levar o livro, se ele não leu ainda, espero que leia. Então, nós temos muitos crimes do latifúndio para denunciar lá na CPI. Nos aguardem. Stedley, licença um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o João Pedro Stedley. Olá, a notícia está de volta com o João Pedro Stedley, integrante da direção nacional do MST, coordenador da direção nacional do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Ô Stedley, ainda pegando aqui um pouco carona do que causou controvérsia nos últimos tempos, a sua ida à China na comitiva do Lula foi criticada. Por que está fazendo o líder do MST lá na China? A gente sabe que o MST é o maior produtor de alimentos orgânicos no Brasil, a agricultura familiar é muito importante para o movimento. Mas o que você foi fazer? Foi procurar o quê? Financiamento, parcerias? Qual que é a relação que o MST quer ter com os chineses? Ainda no governo do Bolsonaro, nós, como MST, nós ajudamos a criar um protocolo de intenções entre o Consórcio do Nordeste, os governadores, e a Universidade Agrícola da China, da qual nós tínhamos relações. Foi feita uma reunião virtual e assinamos um protocolo de mútua ajuda. Consórcio do Nordeste, Universidade da Agricultura e nós do MST. Isso antes. Então, agora, com a ida do Lula para lá, era o momento de nós dar sequência a esse protocolo. Por isso que a governadora Fátima também foi, por isso que Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, por isso que o Elmano Freitas, do Ceará, foi, por isso que foram vários deputados, inclusive o Pedro Campos, de Pernambuco, e vários deputados do Nordeste. E eu, evidentemente, que me senti privilegiado com o convite do Lula, mas o principal não era estar lá os 2 dias e aparecer em fotos. Eu fiquei 10 dias depois. A governadora, professora Fátima, ficou mais dias lá. E nós, então, vamos dar sequência àquele protocolo de intenções que está baseado nos seguintes objetivos. Primeiro, transferir máquinas agrícolas para camponeses, para o Brasil. Eles topam trazer fábricas para cá e nós fazer em joint venture. É tudo que nós queremos, porque ajuda a industrializar o Nordeste, ou mesmo aqui no Sudeste ou no Sul, coloca a fábrica com tecnologia chinesa e são máquinas para agricultura familiar. Um negócio objetivo. Objetivo que não tem. Inclusive, já estou anunciando para você informar os que nos acompanham. A universidade é uma espécie do guarda-chuva da indústria lá. Ela que coordena a indústria.
porque ela faz pesquisa de tecnologia e passa para a fábrica. Ela selecionou 40 máquinas conosco, pequenas, que servem para camponês. Ela vai doar essas 40 máquinas. Deve chegar no Brasil em agosto. Nós vamos testar aqui no Brasil, com universidades aqui, a São Carlos, no campus de Buri, vamos testar no Nordeste, vamos testar no sul da Bahia, vamos testar as 40 máquinas. Vamos ter 6 meses aí para testar. As que derem certo, daí nós vamos dar sequência para ver se há interesse de empresários brasileiros ou de governo daqui, estaduais, e nós montar fábricas em joint venture, 50% chinês, 50% nós. E nós reindustrializar a agricultura familiar. E tem máquina para tudo. Eu fiquei impressionado, eu já conhecia de catálogo, né? Mas fiquei impressionado porque nós fomos visitar várias fábricas de máquina lá. Inclusive uma fábrica, por exemplo, de colheitadeira, que a plataforma tem 2 metros, porque lá todas as unidades de produção são pequenas, de 1 hectare. Então, todas as máquinas é para 1 hectare. Também vimos experiência de bioinsumo. Eles praticamente aproveitam todo o chamado lixo orgânico da cidade e fazem adubo. E também visitei uma experiência de energia solar que é fantástica, que é baseada numa tecnologia que eles resumem CSP. Não só a China controla, a Espanha também controla, a Alemanha também controla. Ela tem uma torre de 20 metros e as placas solares circulam o dia inteiro, de acordo com o Sol, e concentram toda a energia aqui. E essa energia concentrada move um motor a vapor. Portanto, essa tecnologia, se nós conseguir trazer para cá, em pequena escala, nós vamos substituir, Kennedy, todas as caldeiras a lenha que há nas cooperativas, não só nossas. Tem impacto ambiental grande, né? Que hoje usam lenha. Então, tu imagina trocar lenha, que derruba a árvore, por uma coisa sustentável, pela energia solar. Foi isso que nós fomos ver lá. Aí fui também numa estação da Embrapa deles, vi que eles têm 2 variedades, eu como gaúcho já me interessei, uma de arroz sequeiro, que produz 5.800 quilos por hectare, e outra de um trigo baixinho que eles desenvolveram, para não dobrar com o vento, porque lá faz muito vento, que produz 7.500 quilos por hectare. Se nós conseguirmos trazer essas 2 variedades de semente, nós vamos fazer uma revolução. É importante você no falar sul disso. E lá no Nordeste. Ô, Stedley, a gente está chegando no final da entrevista, mas tem um tema que eu quero abordar com você. A gente teve um apagão de dados nos últimos anos no governo Bolsonaro. A gente viu isso na área da saúde, mas viu na área social. A destruição das políticas públicas impediu os dados. Mas na questão da violência no campo, a gente sabe que tem a pastoral da terra e os números mostram que em 2021 e 2022 houve um crescimento da violência no campo. É correto dizer que a violência aumentou no governo Bolsonaro em relação a anos anteriores, ou a gente não tem esse dado, ou um recuo tático de vocês em relação aí para o enfrentamento com o governo Bolsonaro, porque sabia que seriam tratados ali na ponta da bala, ajudou um pouco a controlar esse número. A minha pergunta é, teve um recuo tático no governo Bolsonaro do MST para evitar mortes no campo? E qual que é o tamanho dessa violência no campo hoje, comparada com o passado? Primeiro, eu quero fazer uma homenagem pública aqui à Comissão Pastoral da Terra. Há mais de 40 anos, antes do MST, eles já fazem esse controle rigoroso dos conflitos no campo e das mortes. E eles revelaram que no governo Bolsonaro aumentou a violência, mas ela tem uma característica diferente. Agora a violência está mais presente lá na fronteira agrícola, onde aquele latifúndio predador encontra as populações desorganizadas. Então, se tu olhar... Que era estimulado pelo Bolsonaro. Estimulado pelo Bolsonaro. Invasão de reserva indígena. Não, e aparecia com um fuzil. Não vai ter mais multa. Eu vou tratar assim. Não? Então, aumentou a violência na fronteira agrícola. Na fronteira agrícola. E aí, se tu olhar lá, quem foi assassinado? Indígenas, quilombolas. Então, nós preservamos a nossa base. Não porque foi algo planejado, mas porque nós sabíamos que num governo fascista, tu tem que ir com mais cuidado, você tem que preservar a sua base social e os seus movimentos. Então, teve essa avaliação tática. Teve por força das circunstâncias, não é que tu planeja, entendeu? É meio que dado, Sim. Né? Se o outro time vem para cima de você, você tem que controlar. Sim. Ninguém é maluco, né? Ninguém quer brincar de herói. Né?
E, felizmente, como nós somos um movimento organizado, nós conseguimos se preservar. Olha, o Bolsonaro tentou fazer 3 despejos violentos para dar uma lição. E nós se agarramos com quem? Se agarramos com a sociedade e com os governos amigos. Ele tentou fazer um despejo no centro, na nossa escola em Caruaru, não conseguiu. Tentou fazer num assentamento no sul da Bahia com a Força Nacional, e o governo Rui Costa nos defendeu. E tentou fazer um despejo aqui no sul de Minas, com a polícia do Zema, e não conseguiu. Então, por que não conseguiu? Porque nós somos com centenas de pessoas defendendo nossas áreas. Então, não é chegar lá e dar tiro, né, que ele vai resolver. Não, é importante isso, né? E no governo Lula, vocês têm um respeito que permite que essa luta seja um pouco mais intensa mesmo. Isso também é verdade. Claro. E, sobretudo, o governo vai se antecipar. O que o governo fez na reserva Yanomami? Foi o que deve ser o poder público. Vai lá e reprime quem gera conflito, quem mata índio. Então, o governo tem a capacidade de se antecipar. A própria Polícia Federal tem sido muito mais ativa, que antes era praticamente um braço da família, né? Nem era do Estado, né? Porque protegeu quem mandou matar Marielle. Mais de 5 anos aí que a gente não sabe. Mais de 5 anos. Então, agora a própria Polícia Federal volta ao seu canal republicano, prevenir crimes e atuar repressivamente contra aqueles potenciais usurpadores da lei. Stélio, chegamos no final aqui, tem um pinga-fogo, queria que você respondesse rapidamente aqui a uma sequência aqui de personalidades. Getúlio Vargas. Um grande estadista e nacionalista. Juscelino Kubitschek. Um nacionalista, mas puxa-saco dos americanos. Ditadura militar de 64. Uma vergonha. Tancredo Neves. Uma raposa da política. José Sarney. Foi um senhor republicano. Fernando Collor de Mello. Não tem votação. Quando eu chegar no 0, daí eu vou dar nota. Itamar Franco. Grande nacionalista, estadista, foi amigo nosso, um exemplo de homem público. Itamar passou por todos os cargos da República, não saiu do apartamentozinho de Juiz de Fora. Grande Itamar Franco. Fernando Henrique Cardoso. Um homem de bem, um intelectual, mas eu achei que estava desajustado ao cargo. Ele teria sido melhor se tivesse continuado em professor na USP. Dilma Rousseff. Foi uma guerreira, como dizia a propaganda, golpeada, injustiçada, que a história algum dia vai recuperá-la para a nossa vida política, né? Como uma grande companheira, ainda que o governo dela foi ruim, o segundo mandato, porque ela pegou a crise do capitalismo desde 2014 e o governo dela não soube interpretar que era uma crise do capitalismo. E tomou medidas erradas, como colocar aquele pau-mandado do Bradesco de ministro da Fazenda, e isso afundou ainda mais o governo, e a consequência é que a burguesia deu um golpe e tirou do mandato ilegitimamente. Michel Temer. Está lá na categoria do Collor. Jair Bolsonaro. Inominável, fascistinha, pau-mandado dos fascistas brasileiros. Espero que a história o julgue como ele foi. Lula. Lula está nesse mesmo patamar dos grandes estadistas que nós tivemos no Brasil, que além de estadista, de pensar a nação, pensar o país, foram líderes populares. O Getúlio foi líder popular, o João Goulart, que tu pulou, foi um grande líder popular, o Brizola foi um grande popular, o Prestes, no seu tempo, foi um grande líder popular. Então, o Lula faz parte dessa série de líderes que o povo brasileiro gerou na política. Boa lembrança do Jango, né? Que assumiu na renúncia do Jânio. Então, fala do Jânio aí também. Inominável. João Pedro Stedley. Sou um ativista da reforma agrária. Beleza. Stedley, obrigado aí pela entrevista. Obrigado. Boa noite para você. Perguntas tão sábias. Mas obrigado. Foi um prazer te entrevistar. Prazer Valeu foi mesmo. meu. Um grande abraço a todos que nos acompanham. Boa noite. Agradeço muito a sua audiência. A gente volta na quinta-feira. Aquele abraço. Boa noite.